Muito bem, alunos, então vamos dar início para a nossa aula de hoje e falaremos sobre geometria analítica, distância entre dois pontos. Lembrando que geometria analítica não se limita apenas em distância entre dois pontos, estudaremos outros assuntos, mas para iniciarmos falaremos apenas nesta aula sobre distância entre dois pontos. Eu quero citar aqui para vocês sobre esse matemático, René Descartes, o pai da geometria analítica. Então, se de repente alguém perguntar de você historicamente quem foi o cara que inventou esse assunto maravilhoso, aí você dirá René Descartes, o pai da geometria analítica. E também foi o cara idealizador dessa frase: penso, logo existo. Muito bem, então vamos lá. Eu quero apresentar para vocês o plano cartesiano. O plano cartesiano é muito conhecido por todos vocês, certo? Então, nós temos aqui no plano cartesiano o eixo X, ok? E o eixo Y. Então, nós chamamos o eixo X. Está claro aqui o plano cartesiano, vamos para o próximo slide. Então, o eixo X, eu coloquei o plano cartesiano aqui nessa próxima lauda, numerada, tá bom, gente? Então, vamos lá. Para a direita, são os números positivos, para a esquerda, os números negativos. Aqui, nós temos o eixo Y, que bem aqui no meio, nós temos a origem. Então, da origem para a parte de cima, nós temos os positivos, e da origem para a parte de baixo, nós temos os negativos. Então, esse é o plano cartesiano de forma numerada, tá? Aqui ele não está numerado, mas com certeza você já é um aluno finalista do ensino médio, já sabe que para a direita eu tenho os positivos, né, no eixo X, para a esquerda eu tenho os negativos no eixo X, no eixo Y, quando é da origem para cima são os positivos do eixo Y e da origem para baixo são os negativos. Muito bem, então vamos para a próxima lauda. Outra coisa interessante que eu achei muito bom também apresentar para vocês no plano cartesiano. Então nós temos aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, certo? O terceiro quadrante e o quarto quadrante. Espero que não apareça claro para vocês aqui o segundo quadrante, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro quadrante, pessoal, o valor de x aqui, o valor de x no primeiro quadrante está bem aqui, é positivo. E o valor de y, que é esse cara que vai estar aqui, é negativo. E no segundo quadrante, o valor de x, como eu mostrei para vocês ainda agora, sempre é o primeiro elemento, é negativo. E o valor de y é positivo. E y aqui, será positivo. Terceiro quadrante, o valor de x, que é o primeiro elemento, será negativo. E o valor de y, olhem só, da origem para baixo, ele vai ser negativo. E aqui no quarto quadrante acontecerá a mesma coisa. Quarto quadrante, o valor de x positivo, tá aqui. E o valor de y negativo, tá aqui, ok? Então, outra coisa que vocês não podem esquecer, o eixo X chamamos também de eixo das abscissas e o eixo Y chamamos de eixo das ordenadas. E temos também Z, que é o eixo das cotas, terceira dimensão. Daqui a pouco eu vou falar uma coisinha para vocês sobre isso, tá? Agora não. Então vamos lá. Aqui, no primeiro quadrante, o eixo das abscissas, que é o primeiro elemento, é positivo. E o eixo das ordenadas é positivo. No segundo quadrante, o eixo das abscissas, tá, gente? Que é daqui para cá, é negativo. E o eixo das ordenadas, positivo. Terceiro quadrante, eixo das abscissas, olha aí, negativo. Eixo das ordenadas, negativo. Quarto quadrante, eixo das abscissas, positivo. Eixo das ordenadas, negativo. Tá? Então, não esqueça esses detalhes aqui. Eixo das abscissas, x. Eixo das ordenadas, y. Muito bem. Então, no primeiro quadrante, ele está repetindo mais uma vez aqui para ficar bem detalhado, tá? Na cabeça de vocês, para ficar bem esclarecido. Então, olha só.
No primeiro quadrante, o x é maior que zero, ou seja, positivo, e y é maior que zero. Tudo que é maior que zero é positivo. Segundo quadrante, o x é menor que zero. Aqui, ó, x menor que zero, negativo. E diz que o y é maior que zero, olha aí, ó, positivo. Terceiro quadrante, x menor que zero, ó, negativo. E y menor que zero, negativo. Então, aqui, ó, é mais uma vez explicando para vocês sobre as questões do primeiro e do segundo quadrante, tá bom? Então, vamos continuar. Olha só que legal que eu trouxe para vocês aprenderem um pouco mais. Nós não falaremos sobre isso, mas é bem legal. Achei essa figura aqui e eu quero mostrar para vocês, tá bom? Olha só. Lembre-se que no slide anterior, bem aqui, ó, eu mostrei o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e o eixo das cotas, terceira dimensão. Então, como eu achei essa imagem linda, eu trouxe para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e o eixo das cotas. Tá bom, gente? Na terceira dimensão. Então, só coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha, mas a gente não vai falar sobre isso ainda, tá bom? Então, próxima aula. Vamos falar de distância entre dois pontos. Então, prestem bem atenção. Tomemos dois pontos A e B, formando o segmento de reta AB. Então, ó, tá aqui, ó, dois pontos, A e o ponto B. O ponto A, ele está sendo constituído por x igual a 1 e y igual a 1. Olha só, aqui no eixo x eu tenho 1 e no eixo y eu tenho 1, certo? E o ponto B, o x é 3, ok? E o y é 1, ó, tá vendo só? Então, aqui no probleminha tá dizendo assim, ó, um segmento de reta paralelo ao eixo x. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele está o quê? Paralelo ao eixo x, tranquilo. A distância entre esses pontos é dado pelo módulo da diferença entre as coordenadas de x dos pontos A e B. Observe o exemplo. Quando ele fala em módulo, ele está falando que a distância ela não pode nunca ser negativa, ela sempre será positiva. Então, quando ele fala é dada pelo módulo, ele está me dizendo que esse resultado sempre será positivo, porque distância eu não posso dizer, ai, a distância daqui até lá no Manauara é menos 5 metros. Não, né, gente? É 5 metros. A gente sempre fala positivo, ok? E como é que vamos calcular essa distância? Vamos ter um resultado que também nos dará um par ordenado. Vejam só como vai acontecer. Bom, do eixo x aqui, ó, eu tenho 3 e eu tenho 1, ok? Então, eu vou calcular, vou mostrar para vocês bem aqui, ó, do eixo x. 3, certo? Menos 1. Então, 3 menos 1 é igual a 2, tudo bem? Então, a distância do ponto A até o ponto B é 2, o valor de x. E o valor de y? Como ele está no mesmo valor de y, 1 e 1, quanto é 1 menos 1, gente? 0, tá bom? Então, quer dizer que a distância de A até B é igual a 2. Então, eu coloquei bem aqui, ó. E repeti de forma técnica para que vocês possam compreender. X do ponto B, certo? Que é quem? O x do ponto B? O 3, ok? Menos o x do ponto A. Quem é o x do ponto A? O número 1. Então, é assim que você começa a calcular a distância entre dois pontos. Nesse caso aqui, essa reta está paralela ao eixo x. Então, é suficiente eu fazer a subtração, tá bom? Apenas dos valores de x. Outra coisa, sempre, pessoal, o maior menos o menor. Ai, professora, mas nem todas as vezes esse cara aqui vai ser maior. Gente, daqui para cá não tá crescendo? Tá bom? Então, você pode fazer dessa seguinte forma aí, tá? Vamos tomar cuidado aí. Então, eu coloquei aqui, ó, x do B, tá bom? Vem aqui, ó, x do B menos o x do A, certo? Quem é o x do B? O 3. Menos o x do A. Quem é o x do A? O 1, bem aqui, tá bom? Tudo isso igual a 2. Lembrando que essa reta, ela está paralela ao eixo x, então é bem mais fácil calcular.
próximo. Olha essa reta aqui, pessoal. Ela não está paralela ao eixo x, ela está paralela a quem? Ao eixo y. Então, na reta anterior, por estar paralela ao eixo x, calculamos subtraindo, né, os valores de x. Aqui vamos subtrair os valores das ordenadas, tá bom? Lá eu também poderia usar a nomenclatura abscissas, normalmente. E aqui a gente vai usar a nomenclatura ordenadas, porque se trata de uma reta que está no eixo y. Vamos agora, nesse momento, calcular a distância do ponto A até o ponto B. Muito bem. Pessoal, quem é o y do ponto A? O 3. Quem é o y do ponto B? O 1. Por isso que a formulazinha da distância ficou assim, ó. Y do ponto A menos o y do ponto B. Então, se fizermos a subtração, com esses valores que eles nos deram, é igual a 2. Então, eu coloquei bem aqui embaixo para que vocês possam enxergar. Y do ponto A, 3, menos o y do ponto B, 1, que é igual a 2, tá bom? Então, por que aqui estamos usando y e no outro usamos x? Porque aqui a reta está paralela ao eixo x e no outro a reta estava paralela, aqui a reta está paralela ao eixo x, tá bom? Então, por isso que só usamos xb e o xa. Ah, professora, mas está diferente o de lá, o lá tá YA, YB. Isso aí, gente, não é uma regra, tá bom? Você precisa ficar antenado nisso aí. E aqui nós temos uma reta paralela ao eixo Y, tá? Muito bem. Vamos para o próximo slide. Distância entre dois pontos. E agora, professora, como calcular a distância do ponto A até o ponto B? Eles não estão paralelos. Essa reta aqui, ó, esse segmento, ele não está paralelo nem ao eixo das abscissas e nem ao eixo Y. E agora, professora, se você observar aqui, ó, fazendo esse tracejado e esse tracejado aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Tudo bem? Então, eu quero mostrar algo aqui para vocês. Se é um triângulo retângulo, quem é que nós vamos usar? Teorema de Pitágoras. Essa parte aqui, ó, do ponto A até o ponto B, chamamos de quem? Hipotenusa. E aqui, ó, do ponto B até o ponto C, do ponto A até o ponto C, chamamos de catetos, tá? Professora, eu já estou terminando o ensino médio, mas eu não sei quem é cateto. É muito simples. Cateto, eles estão ao lado, tá bom? Ao lado do ponto, ao lado do ângulo de 90 graus. Se estiver ao lado do ângulo de 90 graus, é cateto, tá bom? E quem é hipotenusa? Hipotenusa é quem está à frente do ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, o Teorema de Pitágoras funciona assim, ó. AB ao quadrado, que é esse segmento aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, AC ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, BC ao quadrado. Tranquilo, meu povo? Muito fácil. Então, olha só. AB ao quadrado, que é essa mesma fórmula aqui, ó. AB ao quadrado é igual a x do B. Olha aqui, ó. X do B. Estou trabalhando essa parte aqui, ó. Tá bom? X do ponto B, tá? Menos x do ponto A. Ok? Mais o y desse ponto B aqui, ó. Agora é o y do ponto B menos o y do ponto A. Tá bom? Que é esse cara aqui, ó. Y do ponto A. Todos eles elevado ao quadrado. Então, essa daqui, ó. Quem é o inverso da potência? É a radiciação. Por isso que a distância entre dois pontos é dada por raiz quadrada. Porque se trata de uma potência de expoente 2. Raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Ok? Vamos para o próximo slide para concluirmos.
Então, pessoal, a distância entre dois pontos é dado por distância de A até B, de A até C, não importa. A distância entre dois pontos é dado por xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. E a gente vai resolver um probleminha aqui para melhorar o seu entendimento, tá bom? Muito bem, eu quero mostrar aqui para vocês uma outra forma da distância entre dois pontos. Não é uma nova fórmula, é apenas uma nova nomenclatura, tá bom, gente? Então, aqui, ó, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, ele chama o ponto A de x1 e y1 e chama o ponto B de x2 e y2, tá? Qual é a diferença? Que no slide anterior, ele chama o ponto A de xa e xb, xa e ya. E o ponto B, xb e yb, tá? Aqui ele fala x1, y1 para o ponto A, x2 e y2 para o ponto B. Gente, não vai mudar o valor, não vai mudar o resultado, tá bom? É somente questão de nomenclatura. Então, a fórmula, ela vai permanecer no mesmo sistema, porém, ao invés de ficar xb menos xa, vai ficar x2 menos x1, y2 menos y1. Aí eu trouxe aqui para vocês essa figura para mostrar o seguinte, ó. O que foi que ele chamou? O ponto P1, ele falou que é x1 e y1. E o ponto P2, x2 e y2, tá? Aqui, ó, não muda não, ó. É x2 menos x1. Lá no slide anterior, tá como xb menos xa, tá? Então, não vai mudar o resultado, gente. É só uma questão mesmo de nomenclatura. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o seguinte, que a fórmula ela pode ser apresentada desse jeito ou desse formato. Por que a senhora está falando isso, professora? Porque tudo vai depender de como vai aparecer no livro para vocês, tá? Ou vai aparecer nos exercícios que serão solicitados. Então, é necessário que você saiba que existe essa diferença, tá? Mas o resultado será o mesmo, tá bom, gente? É isso aí.